Amém? Amém. Glória a Deus, você chegou. Está dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Convido você a abrir sua Bíblia, Salmo de número 149. Salmo de número 149. Diz a palavra do Senhor. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Estamos reunidos aqui mais uma quinta. E para muitos, conforme diz a palavra, que o homem carnal, ele não sabe discernir aquilo que é espiritual. O homem carnal é mais uma reunião. O homem carnal é uma quinta como todas as outras. O homem carnal é um ritual que se repete, que se repete, que se repete. Ele não compreende. Mas nós que somos espirituais, nós compreendemos a razão de nós estarmos aqui. Amém. Não é só mais uma quinta. Não é uma repetição. Cada reunião que nós temos, que nós nos achegamos, algo novo do Senhor tem para a minha vida e tem para a sua vida. Amém. Algo novo do Senhor vai ser derramado sobre as nossas vidas. E a nossa função neste lugar, nessa noite, é entoar louvores ao Senhor. O salmista diz: cante ao Senhor um cântico novo, que não seja uma repetição, mas algo novo que saia do seu coração, uma inspiração do Espírito Santo que brote do seu interior e agrade o coração de Deus. E cantando esse louvor na Assembleia dos Santos. Santo não é aquele ser de gesso, aquele ser de madeira, aquele ser de cobre, de ferro. Santo é aquele que é separado pelo Senhor. E nós estamos aqui como separados pelo Senhor. Na Assembleia dos Santos, na congregação dos justos. Por isso nós podemos cantar louvores ao Senhor na Assembleia dos Santos. Neste lugar. Este lugar é essa Assembleia dos Santos, nos alegrando no nosso Criador, exaltando aquele que vive, exaltando aquele que governa, porque o Senhor se agrada do seu povo. O Senhor se agrada do louvor que brota do seu interior, meu irmão. O Senhor se agrada do louvor que sai dos seus lábios. O Senhor se agrada da motivação do seu coração, que está inclinada somente para Ele. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, o Espírito Santo é aquele que nos inspira. Amém. Que a gente dê essa inspiração nessa noite, para que saia dos seus lábios o perfeito louvor. Feche seus olhos nessa noite, meus queridos. Se apresente ao Senhor nessa hora. Diga: Senhor, eis-me aqui. Tive um dia corrido, talvez eu tive aí um estresse. Talvez eu vim carregado com várias situações, mas esse é o momento de você deixar esse peso. O altar do Senhor está disponível para você nessa noite, para você deixar tudo no altar, nas mãos do Senhor, para você trocar esse jugo pesado sobre os seus lombos e pegar o jugo do Senhor, que é leve e suave. Fala com ele, meu irmão e irmã. Derrame seu coração na presença dele.
há Deus como nosso Deus. Não há outro que nós desejemos. Não há outro que nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Nós colocamos a nossa esperança em Ti, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós saímos dos nossos lares. Nós saímos, ó Deus, do nosso conforto. Nós abrimos mão, Senhor, de um descanso após um dia pesado. Nós abrimos mão de tudo isso para nos reunirmos com aqueles que hão de herdar a salvação, para nos reunirmos na Assembleia dos Justos, na Congregação dos Santos, e voltar o nosso olhar para o Autor e Consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Que a noite de hoje, o Deus Santo, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba, Deus, a nossa oferta de gratidão. Nós entregamos aqui, ó Deus, o nosso sacrifício de louvor a Ti. O Senhor contemple o seu olhar sobre o seu povo aqui nessa noite. E que Teu Espírito Santo, Ele trabalhe nas nossas vidas. Que Teu Santo Espírito, Ele trabalhe no nosso interior, nas nossas vidas, de dentro para fora. Que somente o Seu nome seja exaltado e glorificado aqui neste lugar. És bem-vindo neste lugar, Senhor. Faça conforme o Teu querer. Faz o Teu querer, Senhor. Sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, sobre a vida de todo aquele que confessa, que professa, todos os lábios que confessam Cristo como Senhor. Só a Ti, Jesus, a honra e o louvor para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Olhos fechados, continue engrandecendo. Vamos contribuir para que esse ambiente de adoração se mantenha. Essa noite não se trata de nós, não se trata dos nossos problemas, apesar de termos nossos problemas, mas essa noite é sobre nós entregarmos um culto ao nosso Salvador, um culto ao nosso Senhor. Liberar palavras de oração, se conecte com as células, declarando que Ele é santo, reconhecendo a dignidade de Jesus acima de todas as coisas. Jesus esteja junto, Pai. Reconhecer essa dignidade, seja para nosso tempo como perfume suave, sua maravilha para mim. Tira qualquer ruído externo, Pai. Nos conecte para a sintonia do Teu Espírito Santo. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, Pai. Somos gratos, Pai, porque hoje nós acordamos e podemos estar aqui, Pai, louvando ao Senhor, junto com os nossos irmãos, Pai. Deus, somos gratos por essa casa de oração, Pai.
Eleva-me, amarra-me a
que é um pouco muito nos coloca. Resistência, meu Deus, que só pouco muito tem dado. Abençoa, Pai, que o reino é teu crescimento. Em nome de Jesus. Eu venho falar para cada um nesta noite. Como você está falando, continua falando, ministrando cada coração. Abre o coração nesta noite. Em nome de Jesus, fala com cada um conforme o teu desejo. Visita os nossos irmãos que não se encontram. Não sei o motivo que cada um deles não conhece. Em nome de Jesus, para que eles venham ter alegria de estar na tua casa. Que eles venham reconhecer que o Senhor não precisa deles, é eles que precisam do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, seja com cada um. Vai fortalecendo esse encontro fraco, Pai. Vai falando esse Deus, Jesus. Vai, Pai, em nome de Jesus, vai visitando cada um deles nessa noite. Que eles venham reconhecer que eles precisam do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada morador deste lugar. Abençoa aqueles que já estiveram aqui se encontram afastados, meu Deus, em nome de Jesus, seja com cada um. Mostra para eles o Deus da salvação, Deus da provisão, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa nação brasileira e as demais nações, todas elas pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que eu venha falar com cada um nesta noite. Que eles cuidar, Pai, através da tua palavra. Abre o coração, abre o entendimento para receber a tua palavra. Glória a Em Deus. nome de Jesus, assim que ora, Deus, amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome.
da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz mal diante dos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que fui formado em iniquidade, e em pecado a minha mãe me concedeu.
Certamente tu desejas a verdade no íntimo, e no fundo do coração tu me ensinas a sabedoria. Purifica-me com aspersões e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que os ossos que tu esmagaste se regozijem. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito firme. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Resgata-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cante alegremente a tua justiça. Meu Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca poderá proclamar o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria a ti. Tu não te agradas de holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Aleluia, Deus amado, Deus querido, nós nos rendemos à tua presença, Espírito Santo de Deus. Paizinho querido, que esse ambiente, Senhor, ele seja um ambiente de paz, porque o Senhor se faz presente aqui. Gere em nós quebrantamento, Senhor, para ouvir a tua palavra. Limpa os nossos ouvidos espirituais, Senhor, se necessário também o físico, para te ouvir, em nome de Jesus. Que nós venhamos nos submeter ao teu senhorio, ao teu poder e majestade. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, que eu creio que algo de bom o Senhor já começou a realizar através da abertura desse culto, através da permissão de estarmos aqui. Nós nos rendemos a Ti, corpo, alma e espírito, Senhor, que se sujeite à Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. É o que oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém? A igreja pode se sentar. Eu louvo a Deus, amado, por essa palavra. Eu até escrevi aqui, né? É uma palavra bem conhecida da igreja, eu acredito. E todos conhecem essa palavra. Se não conhece ainda, comece a meditar nela. E seja ela uma devocional diária quando você acordar. Porque aqui, amados, alinha nós ao reino de Deus. Alinha em nós a vontade de Deus. E fala, né? É uma palavra de viva. É uma palavra viva e poderosa para transformar nossas vidas. Por mais que seja um salmo conhecido, que eu acredito que muitos declaram ele pelo amanhecer, mas a gente vê que a palavra de Deus, amados, ela é poderosa, ela transforma, ela cura, ela limpa, ela nos alinha com a vontade de Deus. Somente a palavra de Deus. Por isso o Senhor sempre nos desperta para nós estarmos voltando para o centro das atenções da vontade de Deus. E que for meditar, mas ao seu amanhecer, pegue a palavra, acorde de manhã, recite ela, leia ela, pede a ajuda do Espírito Santo para a gente viver ela. E esse salmo, amados, ele fala de Davi, né? Quando Natã veio a ele, depois de ele ter pecado contra Deus, alertando ele do perigo, né, que ele se encontrava. Porque quando nós pecamos contra Deus, amados, nós transgredimos a lei de Deus, nós deixamos de viver a vontade, a palavra de Deus. O Senhor é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus sempre envia para nós um alerta. E esse alerta que Davi, reconhecendo que ele não podia viver sem a presença do Espírito Santo. E hoje somos nós. Muitas das vezes a gente acha que não sobrevive sem o celular, tecnologia. Eu falo por esses dias que a gente tem vivido, que tem dado um blackout, e alguns lugares têm ficado sem. E o meu filho mais novo, ele fala: meu Deus, se acabar a internet, acho que eu vou, porque eu não aguento ficar sem. Ele falou: mãe do céu, o que é isso? Daí ele liga para um, liga para outro. Eu falei: meu filho, tem como ligar para ninguém. Eu falei: Deus já preparando nós para arrebatamento, para fazer a vontade dele, para buscar mais dele. E ele o dia inteiro, ele falou: eu não aguento mais de estresse, acho que eu vou dormir. Como ele vai dormir, vai conversar com Deus. E a gente vê que muitas das vezes a gente acha que ele vive, né? Eu não vivo sem o que eu gosto de comer, não vivo sem comprar algo novo, não consigo sobreviver sem isso, sem aquilo, sem a tecnologia. Amados, tudo isso é bom, mas nos aproxima de Deus? Nos faz ter intimidade com Deus? Nos ajuda a buscar de Deus? Podemos sim ter um celular, a gente pode
ouvindo louvor, sendo ministrado por uma palavra, algo que nos leve ao arrependimento, algo que mostre para nós de que maneira nós estamos na presença de Deus. E se a gente for olhar, amados, muitas vezes a gente fala, Jesus está voltando, está voltando. Que isso não venha a ser palavras que saem somente dos nossos lábios, por costume ou por ouvir sempre alguém falar, mas que venha a ser com a ajuda do Espírito Santo. Ali, amados, a gente vê, Davi se encontra aqui hoje. Era um homem segundo o coração de Deus, e Deus amava tanto ele que não queria que ele se perdesse. Pecou, como eu e você estamos sujeitos a pecar, a falhar, transgredir a lei de Deus. E a gente olha para Davi, e o Espírito Santo falando comigo, né? Muita gente olha para Davi e fica horrorizado, mas Davi pecou, adulterou, né? Tomou Betseba do seu marido, mandou ele para a guerra para matar ele. A gente vê que aqui foi um pecado seguido de morte. E hoje, a gente olhando para nós, não somos diferentes de Davi. Muitas das vezes o pecado nosso é seguido de morte espiritual, de morte física ou nossa, ou de alguém. E a gente acha comum, a gente só olha para Davi, né? Ou só olha para quem roubou, para quem matou, como um pecador, como um transgressor, como não merecedor da graça de Deus, ou como alguém que tem que se arrepender. E nós? Aqui Davi, quando Natã usou Deus para falar com ele, ao primeiro impacto, a gente vê que ele questionou, né? Se a gente for estudar a palavra, ele fala, nossa, mas quem fez isso tem que morrer, né? Quem fez isso não é digno de viver. Deus não olhou para ele naquele momento, porque senão teria matado ele. Ele achando que era outro alguém que tinha feito um pecado, né, tão horroroso, que ele já deu a sentença. E ele não permitiu naquele momento o Espírito Santo tocar nele, ao ponto dele reconhecer o pecado dele. Mas quando ele deu liberdade para o Espírito Santo, amados, visitar ele, foi você, Davi. E ali, amados, Deus é tão maravilhoso que a palavra relata que ele se arrependeu. No entanto, que ele se arrependeu, que ele pediu para o Senhor criar nele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque, amados, ele olhou, desceu para o coração e ali se fechou para a presença do Espírito Santo e ali ele pecou contra Deus. E quantas das vezes o nosso coração, quando a gente vem até a presença de Deus, ou quando entramos na presença de Deus, ou quando somos ministrados pela palavra, ou seja ela na igreja, ou seja ela no estudo de escola dominical, ou seja ela por um aparelho de celular, ou por um aparelho de televisão, a gente simplesmente, muitas das vezes, a gente só ouve e não permite que o Espírito Santo de Deus ele ministre algo em nós. E que nessa noite, amados, nós viemos estar aqui não por ser ministrado por aquilo que eu estou falando, mas pela palavra de Deus, pelo aquilo que nós lemos, ao Deus que nós estamos reunidos aqui, ao Deus que nós estamos buscando. Se nós queremos morar no céu, amados, a nossa conduta ela tem que ser mudada, ela tem que ser transformada. E Deus ele tem dado oportunidade para nós. Davi, amados, ele era um rei, ele não queria ser um simples rei, não era um simples rei, né? Ele não queria estar ali só fazendo o que agradava o coração dele. Ele almejava algo mais, porque rei ele já era. Poderoso ele já era, autoridade ele já tinha com excelência, mas o desejo do coração dele era fazer a vontade de Deus e morar no céu. Por isso, amados, ele permitiu que o Espírito Santo convencesse ele do erro e do pecado e daquilo que afastava ele de Deus. Porque quantas das vezes a gente está na igreja, o Espírito Santo ele mostra algo para nós, ele revela algo para nós e a gente acha, já passou, porque o pecado de Davi ele já tinha cometido. Já passou, então não preciso mais confessar, não preciso me arrepender mais, não preciso pedir perdão, não preciso me alinhar com a vontade de Deus mais. Amados, o Espírito Santo traz o seu coração, confesse, se arrepende, se volte para Deus. Porque por mais que a gente ache que é mínimo, mas isso implica na nossa salvação. Isso impede de nós sermos abençoados aqui na terra. E se impede de, aqui na terra, que é natural, imagine um projeto eterno, de vida eterna. Imagine o projeto de desfrutar tudo aquilo que Jesus suportou ali naquela cruz, quando ele veio por amor à minha vida e à sua vida, e ressuscitar o terceiro dia, e fazer uma promessa para mim e para você, que ele ia preparar moradas para nós. E o que tem roubado essas moradas de nós? E o que tem impedido que a gente olhe e viva isso com intensidade e com alegria no coração?
talvez o meu pecado e o seu pecado, eu acredito que não seja, né? Não é igual de Davi, não roubei, não matei ninguém, não fiz isso, não coloquei alguém para morrer na guerra. É algo que a gente fica assustado, mas são coisas, detalhes do dia a dia, e que a gente deixa de ouvir o Espírito Santo, deixa de ter intimidade com Ele, impede que Ele faça morada e habitação em nós. E ali, amados, quando Davi se despertou, ele viu que o coração dele estava endurecido para Deus. No entanto, ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme. É porque ele estava, com certeza, meio balançado, né? Ele estava meio assim, pensativo das coisas de Deus. Ele estava abalado pelo pecado. Então, que eu e você, amados, venhamos pedir diariamente que esse salmo venha ser uma oração quando você acorda, quando eu acordo. Porque muitas das vezes, ao longo do dia, na correria, a gente não vai ter tempo de se prostrar diante de Deus, de ter um momento de oração, de confissão de pecado, de busca e de entrega. Mas acorde de manhã e já ore: Senhor, eu não sei o que vai acontecer durante o dia, não sei, muitas das vezes, amado, Satanás, ele passa a noite toda projetando e planejando algo para laçar eu e você, para fazer a gente pecar contra Deus, se desviar do caminho, do foco, que é Jesus Cristo. E a gente se esquece de Deus. E muitas das vezes, por falta de vigiar, de ter o Espírito Santo como nosso melhor amigo, poder desfrutar da presença dEle, que é Ele que nos convence de tudo aquilo que desagrada a Deus, a gente deixa, né? Como se fosse algo tão comum. E, amados, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Então, é uma coisa tão gloriosa. A palavra de Deus é tão tremendo que quando Jesus ressuscitou, não temos desculpa para estar distante de Deus, para não ter aonde buscar socorro, aonde buscar ajuda. Porque a palavra do Senhor fala que quando Jesus foi para o céu, Ele falou que não deixaria eu e você órfãos, mas enviaria o Consolador. E ali o Espírito Santo não foi um acusador para Davi, não é para mim e para você. Ele é um consolador, Ele é um ajudador. Ele nos auxilia, Ele nos aproxima de Deus, Ele mostra para mim e para você o perigo. Ele mostra para mim e para você o que Satanás tem tentado fazer para tirar a gente do foco de vida com Deus. Ele mostra para mim e para você o que Satanás planejou para que os sonhos de Deus, não que Deus ele negue o que Ele prometeu, mas para que eu e você frustre isso, para que eu e você deixe de viver isso. Não é a vontade de Deus, porque assim não foi a vontade de Deus com Davi, amados. No entanto, não foi porque Deus ele usou o servo dele para despertar Davi, para levar ele ao arrependimento, para levar ele ao centro da vontade de Deus novamente, porque ele tinha saído do centro da vontade de Deus quando ele pecou contra Deus, quando ele deixou daquele momento, amados, que aquilo que ele viu descesse ao coração dele, gerou dureza no coração dele, que se tivesse quebrantado, contrito e compungido, como a palavra de Deus fala, ele teria pecado contra Deus. Mas isso é um alerta para nós, igreja do Senhor, de que maneira que nós temos vivido, de que maneira que a gente tem tratado o Espírito Santo de Deus, de que maneira ele tem se encaixado na nossa vida. Porque se a palavra de Deus fala que eu e você, nós somos templo, morada e habitação dele, em que posição ele se encontra agora, nesse momento? Porque muitas das vezes nós estamos aqui neste lugar, amados, e a nossa mente ela se encontra de que maneira? Muitas das vezes nós não verbalizamos, mas pensamos. E o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que eu tenho pensado. Ele sabe o que você pensa agora. Se é pecado contra Deus ou não. Se é pecado de murmuração, de questionamento, de muitas das vezes não quero ouvir essa palavra, não quero ouvir o que ela está falando pela minha pessoa, mas ouça Deus. Porque Ele está dando oportunidade para mim e para você, amados, não se perder, não se afastar do caminho de Deus, não deixar de ser abençoado, não deixar de ter intimidade com Deus, porque isso nos leva ao pecado. E a palavra de Deus fala, amados, que pecado é morte. Muitas das vezes a gente não está morto fisicamente, mas e o nosso espírito? E espiritualmente? Muitas vezes a gente está frio, não sente mais a presença de Deus, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus mais. Tudo aquilo que vem da parte de Deus para nós não é como consolo, não é como refrigério, não é como socorro, é como uma afronta.
E Deus, amados, Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos trazer de volta, para nos trazer para perto. Foi isso que Deus fez com Davi quando usou Natan. Não foi para envergonhar ele, mostrando. No entanto, Natan, quando chegou ali, ele contou para ele primeiro uma historinha, não foi? Não chegou ali falando para ele: ó, Davi, você fez isso, aquilo outro. Ele cai duro, esticado para trás. Deus deu oportunidade para ele permitir que o Espírito Santo convencesse ele. Contou para ele primeiro uma historinha: aconteceu isso. E qual foi a atitude dele, seu Espírito Santo? Manda matar esse cidadão, né? E era ele. A hora que ele permitiu o Espírito Santo convencer ele, amados, ele caiu de joelho na presença de Deus. Não de joelho assim, mas ele se humilhou. E ele pediu. Ele ali fala: crie em mim, ó Deus, um coração puro. E quantas das vezes nós estamos na presença de Deus, o nosso coração, amados, ele está terrível, endurecido, petrificado. Muitas das vezes um coração, amados, amargurado, um coração que não agradece a Deus, um coração que só questiona, um coração que não recebe a palavra de Deus, as misericórdias de Deus com alegria. E ali, amados, ele fala: não me lance fora da tua presença. Muitas das vezes nós achamos, né? Eu saio e volto a hora que eu quero. Amados, é sério demais. Pare e pense. E se Deus não te aceitar mais? Porque ali Davi, quando ele se arrependeu: Senhor, não me lance fora da tua presença. Porque muitas vezes a gente brinca com Deus, né? Eu estou quando eu quero, eu oro quando eu quero, eu leio a palavra quando eu quero, eu busco quando eu quero, eu sou cristão quando eu quero, eu vou à igreja quando eu quero. E se Deus, amados, nos lançar fora da presença dele? Tem a parábola das 10 virgens, não tem? Não levava Deus a sério. Eu posso estar e fazer o que eu quero, eu encho a minha lâmpada quando eu bem entender, e o noivo veio. Foi comprar azeite, estava despreparada, estava desprevenida. E a porta se fechou. E apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Vós que pratiqueis a iniquidade, o pecado. Então, amados, a oportunidade que Deus dá para mim e para você nessa noite, que nós vamos levar ela a sério. Que nós venhamos agradecer a Deus pela oportunidade que Deus dá de nós confessarmos o nosso pecado, nos arrepender, nos voltar para Ele, sermos cheios do Espírito Santo, para que nós venhamos ter uma vida eterna com Deus. Amém. E muitas das vezes isso para nós não tem valia nenhuma, a gente só quer viver aqui agora. Aqui tudo vai passar, mas tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Tudo aqui, amados, passa. Ontem já se foi. Não vai voltar mais. Pode, se Deus permitir, voltar à mesma data do ano que vem, mas vai ser uma história diferente. Já se passou. O começo do culto já se passou. O dia de hoje já se passou, já é noite. As horas já estão se passando. E nós temos dado importância para isso? A gente tem levado a nossa vida com Deus espiritual como coisa comum? Como coisa sem serventia, sem valor? As oportunidades que Deus tem dado para nós, amados, de que maneira a gente tem se portado, de que maneira a gente tem tratado, com alegria no coração, de poder estar aqui, de ouvir a palavra de Deus, ser ministrado por ela, de ter a oportunidade de confessar os nossos pecados, não para o ser humano mortal, que não tem o poder de fazer nada, mas para o Deus Todo-Poderoso, que através do sangue de Jesus somos justificados e perdoados. Nós temos agradecido essa oportunidade, ou simplesmente isso tem passado para nós como coisa comum, ou a gente acha que vai viver amanhã? Se eu não me consertar hoje, amanhã eu me conserto. E quem garante para você e para mim que nós vamos viver amanhã, ou que Jesus volte agora? A palavra dele fala que vai ser, no piscar de olhos, no piscar de olhos. Dá tempo de confessar tudo aquilo que a gente tem feito, que tem transgredido a lei de Deus? Para e pensa, dá tempo, amados? Então, Deus tem dado oportunidade para mim e para você. Deus tem dado oportunidade para nós, para cada um de nós. E fala: não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Amados, se Deus deu o Consolador e o Ajudador, aproveite do Espírito Santo ao máximo que você puder. Ao máximo, amados. Porque muitas das vezes a gente fala, todo mundo
isso. A gente passa por momentos de fraqueza, né? Senhor, não estou tendo força para orar, não estou tendo força para buscar a tua presença. Parece que eu estou distante, que eu estou gelado. É um despertar de Deus, amados. É o Espírito Santo. Porque quando Ele faz morada, habitação em nós, amados, é diferente. Quando a gente começa a já não dar importância para Ele, a nossa vida com Deus já começa a não ter importância mais. A leitura com a palavra já não tem importância mais. O pecado, muito menos ainda. Causa prazer na nossa carne e a gente começa a achar bom. E Davi ali, amados, ele pediu, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque se retirasse o Espírito Santo dele, amados, com certeza ele pecaria. Com pecados mais graves ainda, talvez. Mas ali, amados, ele pedindo, Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo, porque ele que me convence. Ele que me traz para perto de ti. Ele que mostra para mim o que o Senhor tem reservado para mim, não só aqui nessa vida, mas também numa vida vindoura. E Deus é tão maravilhoso que Ele permite nós desfrutarmos o melhor, que a palavra fala que nós comeríamos o melhor do céu. Nós comeríamos o melhor dessa terra, o melhor. Então Deus tem para mim e para você um excelente, o melhor. Porque muita gente fica, eu quero ir morar no céu, não quero Deus não, porque só no céu eu vou desfrutar do que é bom. Se você tiver o Espírito Santo de Deus como seu ajudador, como seu melhor amigo, amados, você vai começar a desfrutar o melhor aqui dessa terra. Porque o melhor dessa terra, você vivendo com a permissão, com a vontade de Deus, vai gerar fé e esperança no seu coração para você querer morar no céu. Porque a palavra do Senhor fala, não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver tribulação, não vai ter perseguição, não vai ter mais nada aqui que nos cansa, nos fadiga, nos entristece aqui nessa terra. Então começa a pedir ajuda do Espírito Santo de Deus. Se Ele está distante de você, se você como templo e morada dele, ele está para o lado de fora, comece a pedir que o sangue de Jesus te livre para que Ele venha habitar em você de novo. Para que Ele não venha simplesmente ser um amigo que fique aqui, mas que Ele venha voltar para um lugar que é direito dele, que é dele, porque foi conquistado ali naquela cruz por Jesus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, amados, como está esse templo? Não é esse templo aqui que a gente vem, a gente limpa, não, amados. Porque a palavra de Deus fala que Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Deus é tão maravilhoso que antes de eu e você chegar aqui, Ele já estava preparando o ambiente. E quando eu e você for embora, Ele não vai estar aqui mais. Ele não vai estar aqui. Por que Ele não vai estar aqui? Porque Ele tem que ir comigo e com você. Ele tem que nos acompanhar para os nossos lares. Então o templo e a habitação do Espírito Santo é eu e você. Então como está essa casa? Como está essa morada? Como, amados? Eu pergunto para mim, você pergunta para você, porque eu não tenho poder de convencer você, nem você a mim. Mas o Espírito Santo tem. E não foi eu nem você que morreu naquela cruz, foi Jesus. Então que nessa noite nós viemos, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque é triste demais, amados. Porque quantas das vezes a gente fala do amor de Deus para alguém com o coração endurecido? Não tem o Espírito Santo, por isso que ele não aceitou Jesus como Salvador. Porque a hora que permitiu o Espírito Santo fazer habitação, entrar, limpar, vai ter Jesus. Quantos que podiam estar aqui e quantos já estiveram aqui, amados, perderam, deixaram, trocaram a presença do Espírito Santo pelo mundo, pelas coisas que vai passar, pelas coisas que vai ficar. E aqui, amados, ao decorrer da leitura, Davi falando, então, amados, não retire, restaura-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Eu lendo essa palavra, muitas vezes a gente passa assim rapidamente, né? A gente não lê, não pede ajuda do Espírito Santo. E eu falando aqui agora mesmo atrás, por que muitas das vezes eu e você, nós falamos para o pecador, para o transgressor, e ele não aceita Jesus e não se converte? O Espírito Santo, aquilo que eu falei, tem que fazer morada e habitação em mim e você. Porque se a minha conduta ela não é mudada, ela não é transformada, então como que alguém vai se arrepender? Como que alguém vai ver Jesus em mim e ver que Ele é real, que Ele vive, que Ele reina e que Ele transforma a minha vida? E ali Davi pedindo, amados. Porque não foi só Natã que sabia do que ele tinha feito contra Deus. Não era só Natã.
Então, ele precisaria voltar para o prumo. Ele precisaria voltar realmente para a presença de Deus. Ele precisaria que as pessoas olhassem para ele e ver realmente Davi se arrependeu, né? Não vai fazer isso mais, tem uma vida mudada, transformada. Por isso ele pediu, Senhor, não tire de mim teu Espírito Santo, me transforma, me muda. Porque é para mim continuar falando o teu amor. Para que quando eu falar para um pecador, ele veja Cristo em mim. Para que quando eu ensinar aquele que transgride a tua lei, ele não venha olhar para mim e falar, você transgride também, você peca também, você faz isso também, você não mudou ainda. Por isso ele pediu, Senhor, me muda, me transforma, me muda. Ajuda eu a voltar para o centro da tua vontade. Porque quando eu for falar do teu amor para alguém, esse alguém ele seja impactado pela mudança que está acontecendo na minha vida. Que o Senhor está tendo liberdade de fazer em mim através do Espírito Santo. E ele fala, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Resgata-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a sua justiça. E aqui, amados, Davi no 17 falando, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará. Deus não despreza, amados. E o Espírito Santo falando comigo, eu posso dar a melhor oferta, a quantia de mais valor, amados. Eu posso fazer algo assim que o ser humano fique, a Jo fez isso, meu Deus, que coisa. Mas se o meu coração, amado, estiver distante de Deus, se não tiver quebrantamento, arrependimento em mim, não vai adiantar nada, porque a palavra do Senhor fala que o sacrifício que agrada a Deus, amados, é o meu arrependimento, é o meu quebrantamento. É eu reconhecer que eu preciso de Deus. Eu reconhecer que eu preciso do Espírito Santo, ele precisa mudar a minha vida. Porque quando eu venho ou no altar ofertar o financeiro, ou eu chego no altar de Deus, dobro o meu joelho para ofertar ele a minha gratidão, a minha adoração, o meu louvor, se não tiver quebrantamento em mim, se não tiver arrependimento em mim, se não tiver mudança de conduta em mim, amados, Deus não está recebendo. Deus não está se agradando. O ser humano pode se agradar, mas Deus não está, amados. Porque a palavra de Deus fala. Porque Davi, ele era um rei. Um rei. Se a gente for olhar o rei hoje, amados, tudo sobre o rei, ele tem posse, ele tem condições. Ele pode ofertar um excelente, coisa que eu não tenho condições. Davi, pelo pecado dele, amados, ele poderia ofertar ali não sei quantos mil bois, não sei quantos, que criava muito essas coisas, cabelo, criava muito, hoje nem tem muito, né? Criava muita ovelha, criava muito essas coisas, e era costume do povo, pelo pecado, ofertar isso, como sacrifício, né? Por remissão e perdão dos pecados. E ali já não funcionava mais. Davi podia ofertar pelo pecado dele sem ninguém saber, escondidinho ali, né? Aqui vou chegar diante de Deus, ou pela madrugada, vou mandar os meus funcionários fazer isso, e vou ofertar a Deus e estou perdoado, pronto, acabou. Mas se não tivesse arrependimento e quebrantamento no coração dele, a palavra de Deus fala, não ia adiantar nada. Por isso Deus deu a oportunidade para ele se arrepender e se voltar para o centro da vontade de Deus. Para que Deus, amados, quando ele fizesse algo, fosse recebido no céu. Porque muitas vezes a ele se agrada, é recebido na terra, chegou no céu. Essa vem a ser a nossa preocupação. Senhor, quando eu oferto aqui, chegou no céu, meu Deus. Por mais que seja o mínimo que você acha que é o mínimo, mas a oferta da viúva pobre, Deus olhou para ela, não era do que sobrava, era da pobreza dela, mas ela ofertou de coração. Ela não questionou se ela ia morrer de fome, se ia acabar, se não ia ter mais nada. Ah, meu Deus, se eu ofertar eu vou ficar sem, não vai ter como sustentar meus filhos, vou morrer e pronto, acabou. Ela não fez troca também com Deus, ela ofertou como forma de gratidão por tudo que Deus fazia por ela. E Deus, ele recebeu, não recebeu daqueles que ofertavam do que sobrava, e era muito do que sobrava. Hoje sobra para nós algo, amados? Não está sobrando, não. Então, Deus tem provido todos os dias para nós. E muitos ali ofertou do que sobrava, então estava com a tocha, estava com muito. Mas Deus recebeu? Não, porque não tinha quebrantamento, não tinha arrependimento.
não tinha reconhecimento da presença de Deus, não tinha mudança de conduta e de hábito. Era para alguém ver. E esse alguém fez o quê? Nada, não pode fazer nada. Mas o nosso Deus, amados, que vê, que sonda eu e você, Ele pode fazer todas as coisas. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o ser humano. Se preocupe o que Deus acha de mim. Eu tenho que me preocupar o que Deus acha de mim, o que Ele pensa de mim. Quando eu faço algo para Ele, se Ele recebe como forma de gratidão, porque Ele sabe que eu estou ofertando de coração, não estou ofertando murmurando, nem questionando, nem maldizendo. Nem maldizendo, porque Davi podia fazer tudo isso, amados. Ele não fez, porque o Espírito Santo ajudou ele a reconhecer que ele precisava de ter um coração segundo o coração de Deus. Por isso a palavra fala, quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus. Pecar, amados, todos nós estamos sujeitos, porque a gente vive num mundo terrível, com situações diárias acontecendo. Se os nossos olhos não voltar para Cristo, amados, a gente não fica de pé, não. A gente não consegue se sustentar por nós mesmos, não. Pelo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos e pela força dos nossos braços, não. É pela presença e pela bondade e pela misericórdia de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus que nós damos liberdade, que diariamente Ele tem falado conosco. Sai daí, volta para cá, não faz isso, não faz isso, dessa maneira, não age com essa conduta, não fique nesse erro, não cometa ele novamente. Então que eu e você, amados, nessa noite, que nós, povo de Deus, aqui Davi fala, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Não despreza, amados. Então se volte para Deus. Se volte para Deus. Porque eu posso fazer tudo. Mas se o meu coração não estiver contrito, quebrantado, compungido, se não estiver arrependido, mas se estiver assim, amados, Deus não despreza, porque não desprezou Davi. E olha o que Davi fez. Se eu e você se arrependesse, agora eu falei isso hoje, eu tive essa atitude. Eu estava aqui sentada no culto, Senhor, com esses pensamentos. Mas eu me volto para Ti e me arrependo com a ajuda do Espírito Santo. E peço, como Davi falou, Senhor, eu sou pecador, mas me lava com Teu sangue, me limpa, me transforma. Pode ter certeza, amados, que essa oferta Deus não vai desprezar. Deus não vai desprezar, porque Ele deu Jesus para morrer na cruz por amor à minha vida e à sua vida. Então Ele não tem alegria de eu e você se perder, de eu e você voltar para trás, de retroceder, de deixar de ser abençoado aqui na terra e ter uma vida eterna com Deus. E muitas das vezes nós estamos brincando com o que é eterno, como se não fosse acontecer, como se fosse tão distante. Amados, a gente passa por lutas aqui na terra, por situações, por constrangimento, por coisas que vai passar. E não é fácil, não é fácil? Não é fácil. E Deus preparou o eterno para nós, sem sofrimento, sem luta, sem dificuldade, sem preocupação. E a gente está preso aqui nas coisas da terra, opinando por viver aqui na terra, opinando por colocar prioridades no lugar de Deus, deixar que o Espírito Santo ocupe verdadeiramente as nossas vidas, e a gente tem deixado se ocupar por coisas que vai ficar, por preocupações. Amados, quando a gente tem preocupação em excesso, nós estamos declarando que somos independentes de Deus e não cremos que Deus ele pode fazer algo por nós. Porque a gente tem várias situações, várias coisas que tentam nos afastar de Deus, mas se a gente reconhece que Deus ele tem um excelente para nós, que Deus cuida de nós, amados, tudo isso passa a ser nada. Até o pecado, você olha para ele, não tem poder sobre a sua vida, nem sobre a sua mente, nem sobre o seu coração, nem a murmuração, nem o questionamento, nem o que você está insistindo em continuar pensando. Continue insistindo, pensando isso, que ocupa o lugar de Deus. Isso não, amados, quando a gente permite que Deus ocupe o lugar em nossas vidas, isso não tem poder mais. Não tem poder mais. Então que nessa noite, amados, com essa palavra, nós venhamos nos voltar para o Senhor, enquanto Deus a Ele nos dá a oportunidade. Porque a gente fala, Deus é amor, então eu posso
com as 10 virgens, foi dando oportunidade. Daí ele veio. O noivo vai vir o noivo. Ah, dá tempo de eu ir ali, dá tempo de eu ir lá, dá tempo de eu fazer muitas coisas. Vovó morreu falando que Jesus ia voltar, não voltou. Papai e mamãe já está encarangado, já está velho, já morreu também, Jesus não voltou. Aquele pregador já morreu, Jesus não voltou. Mas ele vai voltar, irmãos. Ou ele pode voltar no particular para mim, para você, ou ele vai voltar nas nuvens para nos arrebatar. Então, que nós não venhamos estar como essas 5 virgens imprudentes, que achando que não tinha problema. Ah, vou ali e dá tempo de voltar. Vou continuar fazendo isso, ou pensando isso, ou tendo essa atitude? Dá tempo ainda. Se der tempo, glória a Deus. E se não der, irmãos? Que essa deve ser a nossa preocupação. Deus ele não coloca medo em ninguém, como não colocou em Davi. Quando usou Natan, Deus usou Natan para dar oportunidade para Davi se voltar para a vontade de Deus. E Deus nessa noite nos trouxe aqui para nos dar a oportunidade para nos voltarmos para a presença dEle e para a vontade dEle. Então que eu agradeça essa oportunidade e que você agradeça essa oportunidade e seja abençoado com essa palavra. E tenha o hábito, amados, eu falo que Deus é tão maravilhoso que tem vezes que eu oro e eu estou me levantando de orar e tem vezes que eu me esqueço, que nós somos seres humanos, eu sou ser humano, esqueço. Dá o Espírito Santo e a palavra. Não vai orar, não? Por que, amados? Porque ele sabe já o que Satanás preparou para te pegar. Daí eu estou aí, Senhor, cria em mim um coração quebrantado. Cria em meu Deus um espírito reto. Daí o inimigo vem, amados. Eu não tenho poder contra ele, mas Deus ele tem. E o Espírito Santo habitando em mim vai me fazer alerta. Vai me fazer alerta. Opa, isso eu não quero porque esse lado é do inimigo. Então que nessa noite, amados, eu e você, abre o coração para o Espírito Santo. Abre a sua vida para o Espírito Santo. Não deixe ele para o lado de fora, não. Se você é templo e morada, abra. Você vai voltar para a sua casa nessa noite, amados. A porta vai estar trancada? Vai ficar do lado de fora? Vai dormir no frio? Não. Você vai entrar para dentro. Então, abra o coração para o Espírito Santo de Deus. Porque aquilo, amados, que o ser humano muitas das vezes fala 1, 2, 3, 10 vezes, te irrita, te incomoda, o Espírito Santo vai ser diferente. Porque quando alguém fala é porque nos ama, porque Deus está usando para nos amar. Então, se eu não me convenci ainda, nem você, permita que o Espírito Santo faça essa boa obra. Que nós não venhamos trocar o que é eterno pelo que vai passar. Amém? Eu louvo a Deus por essa palavra, por esse momento, por nós estarmos aqui, amados. Eu e você. Se nós estamos aqui é porque Deus tem nos amado. Tem nos dado oportunidade de viver. Porque muitas das vezes tem coisas que nós colocamos diante de Deus aqui na terra, não aconteceu ainda. Por quê, amados? Comece a perguntar por quê. Das coisas de Deus, quando começa a alinhar na minha vida espiritual, as coisas terrenas, ela começa a fluir, começa a acontecer. Se eu estou desalinhado com a vontade de Deus, não tem como acontecer, amados. Se simplesmente as minhas ofertas não têm agradado a Deus, então que nessa noite nos ajude o Espírito Santo de Deus. Irmão, minha irmã, esse salmo que a João muito bem pregou, uma oração de Davi, porque ele viu o que é a vida de uma pessoa quando ela está afastada do Espírito Santo. Ele viu o que aconteceu com Saul. Ele não queria que aquilo acontecesse com ele. Existe uma frase que eu volta e meio que eu repito por aí, que sabedoria não é você aprender com seus erros, mas é você aprender com o erro dos outros. Davi, ele viu o que aconteceu com Saul. Ele não queria de maneira nenhuma que acontecesse com a sua própria vida. Apocalipse capítulo 2, o verso 4 diz o seguinte: tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro
do lugar dele. Aqui Jesus está falando para a igreja de Éfeso que se eles não se arrependerem, ele tiraria o candelabro, que é um símbolo do Espírito Santo. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. A palavra-chave é arrependimento. Enquanto nós não nos arrependermos, não haverá mudança. Enquanto nós não nos arrependermos, não adianta movimento para cá, movimento para lá, gira o manto para cá, gira o manto para lá. O Senhor requer da sua igreja arrependimento, voltar o seu coração para Ele. Feche seus olhos nessa hora. Já estamos caminhando para o nosso fim. Mas o Senhor vem mostrando a sua infinita misericórdia para conosco. Muitas pessoas, eles nos acusam, entre aspas, dizendo que vocês falam muito do inferno, vocês falam muito do diabo e colocam medo nas pessoas e tal. Não. Existem aqueles que falam muito do diabo, sim. Existem aqueles que, se tirar o diabo, não tem culto. Mas nós estamos falando do amor de Deus. Nós falamos do inferno, nós falamos de condenação. Mas isso é a expressão do amor de Deus, porque Deus não quer que você vá para o sofrimento eterno. Deus não quer você para a condenação eterna. Você não foi feito para a condenação eterna. Você foi feito para a eterna comunhão com Deus. Você nasceu para isso, meu irmão. Nós nascemos para isso. Para uma eternidade juntamente com Deus. Para isso é necessário arrependimento. Voltar às primeiras obras. Voltar ao início. Voltar ao plano original. Bater no peito e fazer essa oração assim como Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Cada um de nós sabe quando o seu cala perto. Cada um de nós tem o Espírito Santo, o nosso ajudador, a abrir os nossos olhos, a nos mostrar o caminho. Voltar às primeiras obras. Abandonar o pecado oculto. Deixar de lado a negligência. Caminharmos por uma eternidade com o Senhor. Deus Santo, nós colocamos em Suas mãos seus filhos e filhas nessa noite. Nós ouvimos a Sua palavra, Deus. Nós ouvimos a Sua palavra, Senhor. A exortação vinda do Senhor. O cuidado vindo do Senhor. A demonstração de amor por parte do Senhor. Nós nos apegamos a esse amor. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos. Sobre cada coração aqui nessa noite. O íntimo de cada um, Senhor. Aquilo que o Senhor já tem falado a cada um individualmente. Aquilo que o Senhor já tem ministrado durante essa semana, durante esse mês. Seja selado aqui nessa noite, Pai Santo. Seja selado aqui nessa noite. Nos leve para os nossos lares nessa hora, Pai, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, e que nos
nossos lares, ó Deus, não seja o vento a levar tudo aquilo que foi ministrado, mas que a semente do seu Evangelho ela penetre nos nossos corações. Que ela não seja uma semente que caiu à beira do caminho. Ela não seja uma semente que encontre uma terra rasa. Que ela não seja uma semente que encontre uma terra cheia de espinhos. Mas que o nosso coração seja uma boa terra. Para que venha brotar a raiz da sua palavra, os seus fundamentos. Vejo mais jovem ou mais antigo aqui nessa noite, ó Deus. A porção reservada para cada um de nós. E clareza acerca dos seus planos, dos seus propósitos, daquilo que o Senhor tem, do muito que o Senhor tem para fazer. Nós abençoamos a sua igreja aqui nessa noite, Pai Santo. Certo que o Senhor nos ouve e de que o Senhor fará infinitamente mais. Aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque assim diz a sua palavra. E é na sua palavra que nós nos baseamos. É na sua palavra que nós cremos. É sobre a sua palavra que nós caminhamos, que nós nos movemos. Recebemos a bênção do Senhor. Nós te agradecemos, Pai Santo. Em nome de Jesus, aquele que é sempre vitorioso, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Te abençoe, meu irmão, minha irmã. Para a paz de Cristo Jesus. Ensine o seu guia, o seu guarda. Esteja em oração no sábado para a nossa IBF. O Senhor abençoe as tias, o apoio, as crianças, e que o Evangelho seja anunciado para o futuro, para a continuação.